Graça e paz, povo de Deus, passando aqui para trazer uma palavra do Senhor ao teu coração. Talvez você tenha, nestes últimos dias, pensado em desistir da caminhada. Quero, em nome de Jesus, dizer para você não fazer isso. Nada é fácil, nada foi fácil para Jesus, nada foi fácil para os profetas, nada foi fácil para os profetas, nada foi fácil para os apóstolos, nada foi fácil para a igreja do Senhor, nada é fácil para ninguém que quer servir a Deus dignamente, segundo as Escrituras Sagradas. Então, a minha intenção é trazer uma palavra ao teu coração e quero fazer uso das Escrituras Sagradas, um texto, quero usar João capítulo 13, versículo de número 15, Jesus dizendo assim: eu vos dei o exemplo, para que também faça como eu fiz. Eu vos dei o exemplo, para que também faça como eu fiz. Jesus é o nosso exemplo. Nada foi fácil para ele. E quero me deter em dois capítulos, Isaías capítulo 53 e Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2, para falar um pouco deste nosso Senhor que viveu entre nós, viveu entre os homens, esteve entre os homens e que também nada foi fácil para ele. E porque nada foi fácil para ele, que esta palavra venha ao teu encontro neste momento e que possa trazer não apenas paz à tua alma, consolo ao teu coração, mas renovo. Que o poder do Espírito Santo renove as suas forças, lhe dê ânimo para caminhar. Então, quero me deter aqui em Isaías capítulo 53 e nós percebemos que no versículo de número 3, Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. No versículo 3, ele era homem acostumado no sofrimento. No versículo 3 e 4, ele não tinha valor para os homens. No versículo 4, ele tomou e levou as nossas dores sobre si. No versículo 4 e 7, foi oprimido e humilhado pelos homens. No versículo 4 e 8, diz a Bíblia que ele foi ferido pelos homens. No versículo 4 e de número 10, a Bíblia diz que ele foi ferido por Deus. No versículo de número 9, diz que ele foi sepultado com os transgressores. Não foi fácil para Jesus. E também não será fácil para nós. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 6, Paulo diz: sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Existem pessoas que aparentemente parecem ter alguma coisa, mas na verdade não tem nada. Jesus, sendo Deus, não usou por vanglória, usurpação, ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, disse o apóstolo Paulo. No versículo 7 diz que ele se esvaziou. No versículo 7 do capítulo 2 diz que ele se tornou homem. No versículo 7 diz que ele assumiu a forma de servo e como servo serviu ao Senhor. No versículo 8 ele se humilhou para os homens. No versículo de número 8 foi obediente até a morte. Você percebe que na Bíblia Sagrada, esse homem, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, passou por todo tipo de provação. E a expressão lá é todo tipo de provação. Mas foi achado sem pecado. Em nenhuma parte da Bíblia você encontra Jesus sorrindo, mas sempre o encontrará chorando. Por várias vezes você vai encontrar Jesus chorando na Bíblia Sagrada. Deixa eu lhe trazer mais algumas informações sobre a vida de Jesus. Em João capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz que a Judeia rejeita Cristo. Em João capítulo 6, versículo 66, a Bíblia diz que a Galileia expulsa Jesus. Em Mateus capítulo 8, versículos 34, diz que os gadarenos pedem para ele se retirar de sua cidade. Em Lucas capítulo 9, versículo 53, diz que Samaria nega-lhe hospedagem. Em João capítulo 6, versículo 66, diz que muitos discípulos o abandonaram quando ele prega uma palavra áspera, contundente sobre a vida daqueles que estavam ali. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, versículos 28 e 29, diz que ele foi expulso de Nazaré. Em Mateus capítulo 27, versículos 23, diz que a terra não o queria, os homens não queriam entre eles. Mateus capítulo 27, versículos 46, diz que o céu o abandonou na hora em que ele mais precisou. Então, Jesus passou por todo tipo de provação, por momentos difíceis aqui na terra. A Bíblia diz que naquela quinta-feira à noite, estando com os discípulos no monte, orando ao Senhor, lá no Getsêmani,
A Bíblia diz que a sua alma estava angustiada. E porque a sua alma estava angustiada, ele chamou 3 dos seus discípulos e pediu que orassem por ele. Orassem com ele. Não é fácil, irmão. Nada é fácil para quem quer fazer a obra do Senhor. Nada é fácil. Jesus deixa isso bem claro. Eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais paz. João capítulo 16, versículos 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então, esta palavra que venha de encontro ao teu coração, que traga luz, que traga paz à tua alma, que você não desista, mesmo em meio às adversidades, em meio às lutas. Talvez você tenha dito assim: Senhor, eu não suporto mais. Suporta. E vai suportar. Sabe por quê? Porque Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não te veio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que antes com a tentação também vai te dar o escape, porque Deus não vai te provar além de suas forças. Deus vai te dar força, Deus vai te dar escape, você vai avançar, você vai conseguir e avante fazendo a obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através de tua vida e através de teu ministério. Uma vida discipulado implica em lutas e guerras. Quero dizer para você que o céu não é aqui, não pisamos tapetes aveludados, nem caminhamos em ruas de ouro, mas cruzamos vales de lágrima. A vida de Jesus muito nos ensina, seu exemplo nos inspira. Ele falou conosco sobre este assunto. Eu vos dei o exemplo para que você vá e faça como eu fiz. E é o que estamos fazendo. Nada é fácil. Nada foi fácil para Jesus. Nada foi fácil para os profetas. Nada foi fácil para os apóstolos. E nada será fácil para mim e para você. Portanto, meu querido, portanto, minha irmã, se mantenha firme na presença do Senhor. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo quando ele disse à igreja de Corinto, capítulo 15, versículos 58. Que você, irmão, que você, irmã, se mantenha irremovível, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Um dia, Deus vai te recompensar por teus feitos. Um dia, Deus vai te recompensar por seu trabalho. Portanto, eu creio que Deus te dará força. O Espírito do Senhor estará contigo e sobre a tua vida, te fortalecendo, te animando, te ensinando e te dizendo o que fazer. É sabido que enquanto estamos aqui passaremos por lutas e tribulações. O apóstolo Tiago, em sua carta universal, capítulo 1, verso 12, diz: bem-aventurado o homem que passa por provação, porque depois de ser aprovado, receberás a coroa da justiça que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Um dia estaremos lá, mas enquanto estamos aqui, lutas, como disse o apóstolo Paulo, por fora combates, por dentro temores. Paulo chegou a dizer à igreja de Corinto que o seu velho homem, que a sua natureza chegava a se corromper, se desgastar, o tempo, as lutas, as marcas de combate, os apedrejamentos, os açoites, mas o seu interior se renovava dia após dia. Sabe por quê? Porque a fonte de Paulo era Cristo. Porque o exemplo de Paulo era Jesus. Ao ponto de Paulo dizer à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ao ponto de Paulo dizer, traga em meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei que você foi marcado porque estava pregando em o nome de Jesus. Deus vai te recompensar. Deus vai te dar força. Ânimo, força. Tiago capítulo 5, versículo de número 10, traz uma palavra confortadora ao meu coração e ao teu coração. Diz Tiago: irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor por modelo de sofrimento e paciência. Querido, tenha paciência, se mantenha firme, faça o que Deus te mandou, seja irremovível na obra do Senhor, continue avante, lutando. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os profetas, não foi fácil para os apóstolos, não foi fácil para a igreja primitiva, não foi fácil para os pais da igreja e não será fácil para mim e para você. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9, Pedro diz assim: resistai ao diabo firme na fé. Resista ao diabo firme na fé. Como disse Tiago, o mesmo Tiago no capítulo 4, se aproxime de Deus e Deus se aproximará de você. Sabendo que sofrimento iguais aos vossos acontecem entre os vossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Não é só você que está sofrendo. Há muitas pessoas sofrendo em nome do Senhor. E sofrem porque fazem a vontade do Senhor. Portanto,
quero trazer e deixar esta palavra ao teu coração, me despedindo dizendo o seguinte. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz que o nosso sofrimento é por pouco tempo. O nosso sofrimento é por pouco tempo. Paulo escreve à igreja de Corinto, a sua segunda carta, capítulo 4, verso 17, que a nossa tribulação é leve e temporã. Vai passar. Eu tenho aprendido que tudo que começa também termina. E eu quero acreditar, em o nome de Jesus, que esta luta, que esta dor, que esta aflição, que este sofrimento, que este combate que você tem travado, vai passar. Deus vai te dar força para você passar por este vale. E quero terminar citando aqui a carta de Pedro, no capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de número 10 e o 11, que diz assim: O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à glória eterna, depois de ter sofrido por pouco tempo, vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará a tua vida. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Portanto, querido, copia Jesus, se mantenha firme em Jesus, foque em Jesus, faça como Paulo fez, foque em Cristo. O nosso alvo é Cristo. Tira os olhos do problema, se volta para Cristo, tenha uma vida de oração, jejuma, lê a palavra para alimentar a tua alma, resista ao diabo firme na fé e ele vai fugir de vós. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida e que esta palavra traga paz e consolo à tua alma e fortaleza para que você se mantenha de pé na presença do Senhor. Deus abençoe você e toda a sua família em o nome de Jesus.